Olá, as bases da boa medicina seguem as mesmas: uma escuta atenta, um bom exame físico e eventuais exames complementares levarão ao médico a formular hipóteses diagnósticas, discutir com seu paciente sobre as melhores condutas. A experiência profissional conta muito, mas é obrigação do médico se manter atualizado sobre o que se publica, do que tem de melhor evidência científica. É obrigação de todo médico ser um cientista. Para falar um pouco sobre o assunto, recebemos no Sua Saúde o médico cardiologista e arritmologista com atuação em São Paulo, Dr. José Nunes Alencar. Dr. Alencar é autor do best-seller Manual da Medicina Baseada em Evidências. Com didática ímpar, vem fazendo um belíssimo trabalho, explicando e ensinando médicos e o público leigo, em palestras e nos seus canais de mídias sociais, sobre esse importante assunto. Bem-vindo, doutor Alencar. É uma satisfação recebê-lo aqui no Sua Saúde. Obrigado, Eduardo. Satisfação também. Prazer estar aqui. Quero também aqui apresentar Dr. José Soto, que será o nosso próximo entrevistado. E Dr. José Soto vai me auxiliar nessa entrevista com o Dr. José Alencar, porque Dr. José também é um exímio divulgador de medicina baseada em evidência. Dr. José Soto, que é urologista, né, foi meu preceptor da residência médica de urologia, né, e especialista no assunto, sobre alimentação, sobre dieta saudável. Recém escreveu um livro que é uma dieta além da moda, uma abordagem científica para perda de peso e manutenção da saúde, mas esse será o assunto das próximas, daqui a 2 semanas. Hoje o assunto é o assunto do Dr. José Alencar. Doutor Alencar, satisfação recebê-lo. Queria que começasse nos explicando o que que é isso. O que que é a medicina baseada em evidência? MBE, por definição, é o seguinte, ó, é entregar ao paciente, de maneira judiciosa, o melhor diagnóstico e a melhor terapia disponível no momento, respeitando a autonomia dele. Eu vou quebrar essa frase em 3 partes para que fique mais compreensivo o que significa cada uma dessas partes. Para vocês verem que é até óbvio que toda a medicina seja baseada em evidências, né? E precisa ser baseada em evidências. Vamos lá, quebrando. É a escolha judiciosa, eu falei. O que significa judiciosa? Racional, sistematizada, bem pensada, avaliada sem vieses. Isso é uma escolha ser judiciosa. Todo paciente quer isso do seu médico, concorda? Todo paciente quer que o seu médico escolha o seu diagnóstico, o seu teste, o seu tratamento, de maneira racional, sistematizada, científica, não é? Do melhor diagnóstico e da melhor terapia disponível. Essa é a segunda parte da frase. Pelo amor de Deus, quem é que não quer o melhor diagnóstico? Quem não quer a melhor terapia? Fala, não, eu quero o segundo melhor diagnóstico para mim. Me dá aí o segundo melhor teste disponível para essa hipótese sua. Todo mundo quer isso, né? O melhor diagnóstico e a melhor terapia disponível no momento. As evidências mudam, as coisas evoluem. A quantidade de pesquisa médica sendo gerada diariamente é enorme. E dessas pesquisas, há sempre uma evolução, há sempre um progresso para você ir por outro caminho, né? Então as coisas mudam. É a melhor terapia e melhor diagnóstico de hoje. E em terceiro lugar, ainda traz um preceito ético, bioético, né? Respeitando a autonomia do paciente. Então, a MBE não desrespeita o paciente também. MBE é sigla para medicina baseada em evidências, né? A MBE não desrespeita o paciente, como muitos dizem. Eu já ouvi pessoas falando que a MBE é uma ditadura dos números. Não é isso, não tem nada a ver. Depois que eu escolho racionalmente o melhor diagnóstico, a melhor terapia, escolho de maneira científica isso, eu vou entregar ao paciente se ele me permitir. Porque eu vou respeitar a autonomia dele, não adianta nada, não posso forçar o paciente a isso, né? Então, essa definição clássica de medicina baseada em evidências conta muito sobre o que é. O meu trabalho, com relação à medicina baseada em evidências, é levar essa mensagem para as pessoas. Porque quando nós estamos na faculdade de medicina, nós não sabemos o que é MBE, a maioria de nós. Eu generalizei aqui, mas nem posso generalizar. A maioria de nós não sabe o que é MBE, porque na nossa faculdade simplesmente não foi ensinada.
Eu vou contar rapidinho aqui como é que foi a minha experiência. Segundo semestre eu tive bioestatística, que foi horrível, foi muito ruim essa disciplina. Eu tive que decorar a fórmula. Decorar a fórmula no segundo semestre. Imagine que background de conhecimento tinha eu no segundo semestre, com 18 anos, para ficar decorando fórmula. Eu que achei que tinha me livrado da matemática, né? Tinha acabado de passar no vestibular. Então, foi horrível. Depois teve epidemiologia, que também não é MBE. E, por fim, teve uma disciplina de MBE, nomeada MBE. Mas não era mais uma coisa parecida com medicina baseada em guidelines. Era praticamente uma disciplina de saúde pública, em que a gente tinha que decorar com qual idade tinha que começar a fazer algum teste, com que idade tinha que fazer outro teste, e assim vai. Então, como não me foi ensinado o que era MBE, eu não sabia o que era isso, né? Então, minha mensagem é passar isso para as pessoas. MBE é você escolher cientificamente o melhor diagnóstico e a melhor terapia disponível. Por isso é que eu digo que todo médico tem que ser cientista. Pois olha, Alencar, depois dessa tua explicação, eu acho que as pessoas vão dizer assim, tá, mas e qual é a medicina que não é MBE, né? Que eu quero essa para mim. É assim que eu acho que, que deve transparecer. É, o, agora, aí vem o outro lado, né? Me diz uma coisa aqui, ó, chip da beleza, fadiga mitocondrial, ozonioterapia, soroterapia. O que é que, na tua visão, esses tratamentos têm todos em comum? Esses tratamentos todos têm em comum o fato de que eles não entregam nenhum valor ao paciente. Porque, veja, o que eu falei foi que, temos que entregar o melhor diagnóstico, a melhor terapia disponível no momento, né? E a gente tem que entender qual é a melhor terapia e o melhor teste diagnóstico baseado na ciência. É isso que significa ser baseado em evidências, versus não ser, né? Então, quando um profissional de saúde envereda por um lado como esse, que vai entregar a um paciente uma terapia sem valor científico, uma terapia que só tem valor narrativo, publicitário, financeiro, né? E deixa de lado o valor em termos de saúde para o paciente, essa pessoa está enveredando por um lado ruim, porque essas terapias todas que você citou, não há estudos que demonstrem que ela tem algum benefício para alguma patologia. E eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui agora conhece ou até nele mesmo tem um exemplo de benefício de alguma dessas terapias que você listou. E essas pessoas agora podem ter vontade de levantar a mão, se estivessem aqui agora nesse espaço junto com a gente, e falar, mas espera aí, comigo funcionou, né? E eu preciso explicar que, quando eu digo que nossa escolha tem que ser racional e da melhor terapia possível, né? A escolha racional nos ensina, e é isso que a gente aprende quando a gente estuda MBE, nos ensina que um relato pessoal de melhora, ou até mesmo de cura de uma doença, não significa que esse paciente melhorou ou foi curado por aquela terapia. Então, existe um viés chamado viés da correlação ilusória, que é simplesmente isso: o profissional e o paciente, ou às vezes apenas o paciente, porque o profissional conhece o viés, mas quando ele não conhece, profissional e paciente acham que foi o tratamento que levou ele a algum desfecho. Por exemplo, soroterapia, que a soroterapia emagreceu esse paciente. Quando, na verdade, onde é que está o pulo do gato aqui? Onde é que as pessoas têm que perceber onde é que entra o pensamento científico da história? É que houve, muito provavelmente, junto com a soroterapia, co-intervenções. E aí entra um outro viés, chamado viés da co-intervenção. Só para dar um exemplo, que é, junto com o sorinho que foi passado, aquele sorinho superfaturado que está sendo vendido agora na clínica, junto com ele, foi prescrito também uma boa dieta e um bom exercício físico. E esses dois é que levaram ao desfecho. Então, o tratamento dessa pessoa foi mais caro, sem ter entregue valor nenhum àquela pessoa, porque teve um soro, uma co-intervenção a mais. Então, os exemplos que você passou, só para resumir para quem está ouvindo pela primeira vez sobre esse tema, os exemplos que você passou têm evidência que pode funcionar ou que não tem, mas não são boas evidências. Quando você faz uma escolha racional da evidência, sistematizada, em outras palavras, científica, você chega à conclusão que essas evidências são fracas e que não determinam mesmo que esse tratamento é o melhor tratamento disponível. Então, existe medicina que não é baseada em evidências, que foi a tua pergunta inicial? Sim, existe bastante, infelizmente, porque muitos de nós não fomos treinados a ter esse pensamento científico.
Eu vou depois puxar mais uns. Esses teus exemplos são maravilhosos, depois eu quero puxar mais uns exemplos desses teus. Mas para dizer que, assim, ó, esses profissionais que anunciam chip da beleza, fadiga mitocondrial, soroterapia, eles têm uma capacidade ímpar de expansão nas redes sociais. Eles têm milhões de seguidores às vezes. O conselho passa um trabalho danado através da Kodami, mas sinceramente tem muita dificuldade de dar conta. Como é isso é possível? Qual é a tua explicação para isso? Eu acho que as pessoas, em geral, e nós médicos nos incluímos nessa população, né, não estamos preparados para ter algum letramento científico, entende? Porque com um pouquinho de letramento científico, não precisa aqui você ser um pós-graduado, um doutor em filosofia, de alguma coisa, não precisa isso tudo. Um pouquinho de letramento científico, por exemplo, saber que existe o viés da co-intervenção já nos ajudaria bastante a entender o tal sucesso que aquele médico está demonstrando nas redes sociais dele com os pacientes dele, entendeu? Basta a gente pensar na analogia do cavalo de Troia, pronto, para ficar mais fácil ainda. A co-intervenção foi o cavalo de Troia que entrou ali. Não vai ajudar em nada, ele entrou disfarçado, né? Então, se a gente tiver um pouquinho de letramento científico, a gente já facilita. E nós, infelizmente, não temos isso, nem no ensino é, universal, aquele ensino até o ensino médio, que todo profissional, seja qual for a área, fez igual, né? E nem quando a gente entra nas áreas específicas, nem quando a gente entra na medicina ou engenharia, ou seja qual for. Infelizmente, nossa faculdade, o modo como ele é, como o currículo é feito, não forma cientistas. Só que nós temos que ser cientistas, né? Todo profissional, na verdade, tem que ser. Eu gostaria muito que um engenheiro, ao fazer qualquer tipo de trabalho para mim, tenha um pensamento científico e escolha para mim as melhores intervenções possíveis. Eu gostaria muito que tivesse isso, né? Mas a gente percebe que isso não está muito bem universalizado na sociedade. E um outro fator que eu acho muito importante, as redes sociais não colaboram. Eu acho que poderiam colaborar muito mais. Eu acho que a inteligência artificial está aí, poderia muito bem ser utilizada para esse fim e não está. Por que não, quando um certo post atravessar, sei lá, 5.000 likes, a inteligência artificial automaticamente entra, lê o post, por que não? E verifica se há ali algum erro, algum tipo de viés. Por que não? Como faz o Twitter, né? Algo parecido, né? Eu acho que isso já também melhoraria bastante. Então a gente não pode isentar o local onde a picaretagem está se disseminando. A rede social, para mim, tem alguma responsabilidade, sim, também. E deveria ajudar mais nesse processo. Doutor Soto, abro a palavra para tu teres algum questionamento? Eu acho que uma coisa importante é a gente, porque nós, enquanto médicos, podemos ser educadores dos nossos pacientes e explicar para eles, por exemplo, a importância do placebo, né? E eu costumo usar um exemplo da nossa especialidade, Eduardo, que é aqueles estudos dos anos 90 que lançaram o Viagra. Então, eram estudos randomizados, que metade das pessoas recebiam o Viagra, metade recebia placebo, e 80% dos pacientes que recebiam Viagra tinham uma melhora da sua função erétil, da sua ereção. Mas o interessante é que 30% dos que recebiam placebo também tinham uma melhora muito importante da sua função erétil. Então, a gente pode dizer que mais ou menos 1 em cada 3 pessoas que consumirem qualquer coisa que elas acreditarem que vai ajudar na ereção vão ter uma melhora da ereção. Mas a gente só tem como saber se uma coisa é melhor, se uma coisa efetivamente funciona, se o teste for feito contra placebo. Então, ele é um trabalho árduo, porque mesmo essa explicação bem simples, bem objetiva, ela é chata perto da gente oferecer milagres e soros coloridos e soluções mágicas muito sedutoras. Mas eu acho que cada um de nós tem essa função educadora que o Alencar, então, nem se fala, né? Quando eu o conheci, era por fios maravilhosos que ele fazia lá no Twitter, e com muito humor, inclusive, que eu acho que o humor é importante, já que a gente não pode vender ilusões, vamos chamar atenção pelo humor, né? Esse jeito Disney dele de nos contar, eu acho espetacular também. É, o Alencar, vamos puxar o fio aqui do Soto. É,
sem querer abrir muito polêmica, mas temos aí as PICs, por exemplo, e temos esses efeitos especiais nas pessoas de algumas intervenções que as pessoas se sentem melhor, né? Como que tu classificas esse efeito placebo? Bom, o efeito placebo, para mim, nada mais é do que um efeito das expectativas. Eu acho até que a gente chamar o efeito placebo de efeito placebo, dar esse nome a ele, acaba confundindo muito. Porque, vê, nesse exemplo que foi dado aqui pelo Souto, foi perfeitamente dado, 30% dos pacientes melhoram com o efeito das expectativas de estar tomando alguma coisa. A gente não pode atribuir ao placebo o efeito, e sim ao fato dele ter tido uma expectativa. Nós vou tomar um remédio aqui e talvez por isso eu melhore. A expectativa, não o placebo, porque se o placebo tiver benefício, então a gente tem que encapsular a farinha, dar a ela o nome de um remédio e testar de novo versus outro tipo de placebo. Porque daí você veria se a farinha do primeiro estudo vai ser melhor do que a outra farinha, sei lá, a farinha de mandioca agora, do segundo estudo. Então, é mais uma questão de expectativas, é assim que eu vejo, né? E a questão da expectativa, com uma boa narrativa, com um bom acolhimento, com uma conversa franca com o paciente, eu acho que todos nós somos capazes de fazer isso por eles. O paciente precisa se sentir acolhido por todos nós. Isso daqui, mais uma vez, a MBR de jeito nenhum fala contra isso. O acolhimento, ele tem que existir. Nós falamos a favor desse acolhimento, porque a gente sabe que existe o efeito das expectativas, né? Só que esse acolhimento, ele tem que ser. Eu não posso cobrar a mais por ele. Entende o que eu estou querendo dizer? Vê, se eu classificar uma PIC, qualquer que seja, como algo que é benéfico por causa do efeito da expectativa do que eu estou dando, eu tenho que precificar esta terapia apenas pela expectativa que eu estou dando e não por algo a mais. Então, se alguma PIC se precifica como algo que não é exatamente científico, mas faz a pessoa se sentir bem, e cobra apenas por isso para essa pessoa, então maravilhoso que seja. Eu acho que a gente se sente bem, cada um de nós, com alguma coisa. E essa alguma coisa, eu tenho certeza que todos nós estamos dispostos a pagar alguma coisa pelo que faz a gente se sentir bem. O que é problemático, a meu ver? A meu ver, o problemático é carimbar aquilo ali como ciência, que não é. Esse é o fato A, que é ruim, e o fato B, que também é ruim. É cobrar por isso e ainda mais acrescentando com intervenções, né? Então, nesse mesmo mundo em que transitam esse tipo de pique, transita também com a intervenção. Alguém pode falar assim: toma aqui este copo d'água. Esse copo d'água tem alguma propriedade física inexplicável que vai fazer você melhorar desse tratamento e vai custar para você, sei lá, R$ 5.000. Pô, se isso daqui é pseudocientífico, isso não deveria estar entrando no tratamento. E se entrar, que entre só pela expectativa. Então não tem que custar R$ 5.000. Ou então, se tem que custar, se alguém está disposto a pagar R$ 5.000 por isso, pague apenas com expectativa. Eu acho que me fiz entender aqui. Sim, Não sim, pague por um tratamento médico que não é, né? perfeito. Acho que fosse É, perfeito aí. o antiético é a falsa alegação de que se trata de ciência. Né? Não tem problema nenhum o sujeito pagar caro por aquela água que tem no hotel, que afinal uma água que veio do degelo, não sei do que. Né? O sujeito quer gastar o dinheiro dele naquilo ali, bom, né? O mercado é isso, ele precifica a ignorância também. Agora, a falsa alegação de que é uma coisa científica é antiético. Né? É bem antiético. Bom, queria ouvir mais alguns exemplos e vamos ver aqui como conseguimos extrair o máximo de vocês e de ti, Alencar, nessa entrevista. Mas eu, depois que li o Pensando Rápido e Devagar, aquilo deu um reset na minha mente. É uma coisa assim que é antes e depois, né? Então, eu vi depois alguns exemplos teus dizendo que, olha, o nosso cérebro ele não pensa ele não é probabilístico, ele não sabe lidar direito com probabilidade. E aí tu desse um exemplo muito bom, que é da medicação flecainida. Eu acho que esse é um exemplo que tu descreves bem, como o nosso cérebro funciona e como as pessoas têm que se cuidar para não cair em enrascada.
Então, se tu pudesse reproduzir esse exemplo aqui para nós, ia ser uma boa. Claro, com certeza. Esse remédio é simbólico para o entendimento de medicina baseada em evidências, porque a história dele é muito interessante. Quem não conhece vai ficar bastante chocado com o que eu vou falar aqui agora. Flecainida é um antiarrítmico e que era aplicado na década de 80 para pacientes que eu entendo muito bem, porque sou arritmologista, eletrofisiologista, que após sobreviverem a um infarto tinham arritmias ventriculares malignas. É assim, sobreviveu ao infarto, aí tinham essas arritmias. E aí o cardiologista entregava para eles esse remédio flecainida. E é um antiarrítmico muito potente. Para vocês terem uma ideia, o que existe hoje aí no mercado mais disponível chama-se Ancoron, amiodarona. Flecainida é muito mais potente que o Ancoron e a amiodarona, muito mais mesmo. Era coisa de assim, tem um exame chamado Holter, que é como se fosse um eletro que o paciente passa o dia inteiro usando e no dia seguinte ele devolve lá na clínica, né? Tem paciente que tem 15 mil arritmias em um dia e aí começa a tomar flecainida, no outro Holter, já com flecainida, tem 0 arritmias em um dia. Então é muito potente. E isso abriu muito assim os olhos, né? Deixou muito esperançosos os cardiologistas e os pacientes que já tinham infartado na década de 80, quando surgiu a flecainida. Porque, bom, então se vai resolver a arritmia, resolverá também o problema de que eles morrem por arritmias ventriculares, né? Esse é um pensamento mecanicista e não científico. Porque, ó, não é a associação das ideias de que a flecainida trata a arritmia e a arritmia mata, você juntar A mais B não dá igual a C aqui. Falta aqui a visão científica. A visão científica é: será que juntando A mais B nós teremos um bom resultado? Eu costumo dizer, Eduardo, é uma frase que eu sempre falo em palestra, que nós nos formamos médicos para duas coisas só, ponto, só duas. A gente se forma médico para melhorar a quantidade ou a qualidade dos dias vividos. Se melhorar os dois, melhor ainda, né? Mas se eu puder escolher melhorar um deles, eu já estou feliz. E se eu não estou melhorando nenhum deles, o que eu estou fazendo? Porque foi para isso que eu me formei, né? Então, vamos pensar nessa frase. Eu tenho que melhorar a quantidade dos dias vividos e a qualidade. Tirar a arritmia do Holter melhora a qualidade? Não, não melhora. Ter menos arritmia no Holter não faz de você uma pessoa mais ou menos feliz. Teu bem-estar não vai mudar nada com isso. Então, isso está pronto. Agora, a outra. Será que melhora a quantidade dos dias vividos? Esta é a pergunta científica. Será que melhora a quantidade? Aí um grupo de pesquisadores de um task force chamado CAST Trial começou a selecionar pacientes. Foi difícil, porque eles chegavam no cardiologista e falavam assim: ó, eu quero fazer um estudo com a flecainida, a gente vai fazer 2 grupos e botar metade dos pacientes no grupo do placebo. E muitos cardiologistas da época, isso tudo está descrito num livro, né? Respondiam assim que de jeito nenhum, tá maluco? Que eu vou dar o paciente para você botar o paciente no grupo do placebo? Seu sem coração. Mas eles viam que a ciência precisava prevalecer nessa hora. Esse tipo de argumento tem muita paixão, e paixão não combina muito com ciência, né? A gente tem que pensar sistematicamente aqui. Será que a flecainida realmente melhora a quantidade dos dias vividos das pessoas? Então eles continuaram, foram lá e buscaram, demoraram mais de 6 anos para fazer o que deviam fazer em um ano só. E quando saiu o resultado do CAST Trial, foi chocante. A flecainida estava aumentando a probabilidade dos pacientes morrerem. Como um pensamento probabilístico, é isso que medicina é como se tivesse uma caixa de bombons na frente da pessoa com 100 bombons, azuis ou vermelhos. E ele coloca a mão lá, sem flecainida e com flecainida. Colocando a mão depois de tomar uma flecainida, havia dentro da caixa mais bombons vermelhos. Então, com maior probabilidade de desfecho ruim. E por que os médicos daquela época, da década de 80, não sabiam, não conseguiam perceber isso? Ora, porque é probabilístico. Então, alguns pacientes voltavam. Os que não voltavam podem ter morrido de outra coisa, de arritmia que não é, concorda? Porque está 0 arritmias, de arritmia que não foi. Então, a flecainida fez o seu trabalho. Então, a gente precisa de pensamento científico dessa maneira para evitar desastres como esse. Esse que eu citei da flecainida foi o maior desastre farmacológico da história dos Estados Unidos. Só na década de 80 morreram 250 mil americanos por causa da flecainida. Nossa Senhora. Até que se descobrisse isso. Bom, Loucura, né? Alencar,
para a gente ir atrás de ciência, a gente tem que estudar, tem que revisar artigo científico, né? Nós agora aqui no CRM lançamos o Portal do Conhecimento, que eu saiba tem no CRM de São Paulo, também do Rio Grande do Sul eu tenho certeza que tem, plataforma que os médicos acessam ferramentas de apoio diagnóstico, tratamento, né? Inclusive com acesso ao Cochrane, ao Medline e ao Dynamed, que o Dynamed, profissionais especializados fazem revisão da literatura e te entregam aquela literatura revisada. Mas, então essas são ferramentas que a gente pode utilizar. Mas, assim, a qualidade das publicações científicas hoje, elas eventualmente também podem ser questionadas, né? Tem muita interesse de financiador, influência de indústria farmacêutica, por último, influência política, até por último, né? Então, como que, nisso tudo, como o médico se blinda, né? O que que tu recomendas? Existem até, assim, revisões sistemáticas que, se você for ver a qualidade das revisões sistemáticas publicadas, muitas delas são muito ruins, né? Hum. Com muitos vieses. Então, quer dizer, o médico não tem na faculdade, e aí tu fosses falando, eu fui me reconhecendo, né? Eu fui aprender isso no mestrado. Não foi nem foi no mestrado, eu posso dizer. Então, como que o médico se defende? Como que tu recomendas aos colegas aí? A gente precisa entender como é que é gerado ciência, como é que é gerada uma evidência científica e estar munido disso para quando for ler algum artigo sobre nossa área, sobre alguma coisa que a gente está com curiosidade, né? Os números não mentem, né? Mas a gente não lida com números, a gente lida com estatísticas. E as estatísticas são interpretações de dados. E a interpretação é feita por um ser humano, gerada por um ser humano, a ideia do ser humano, a ideia de organizar aquele número num certo tipo exato de banco de dados, a escolha até do cálculo estatístico que ele fez pode ser suficiente para gerar a evidência que ele quer. Então, se ele está mesmo afim, com vontade de mostrar que a flecainida, na verdade, não matou ninguém, ele pode sentar pegando os mesmos dados do CAST Trial e fazer um outro cálculo estatístico e a partir daí mostrar que não, imagina, olha aqui, olhando por esse lado, na verdade foi bom e tal. Por quê? Porque o número está lá, mas a estatística é gerada por uma pessoa. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Imagine revisões sistemáticas ou meta-análise, que são estatísticas geradas por outras pessoas e eu que vou colocar agora para analisar tudo ao mesmo tempo. Então, apesar de ser uma resposta robusta, também robusto é o erro, se a análise estatística estiver errada, né? É aquela coisa, garbage in, garbage out. Se ele fizer análise de dado podre, ele também vai ter um resultado podre, né? A gente precisa estar mais munido disso, isso deveria fazer parte do nosso currículo, não faz, né? Como você falou, aprendeu no mestrado, fui aprender na minha residência de cardio, clínica eu não passei por isso. A minha clínica foi muito boa, mas foi uma clínica baseada em guidelines também. Baseada em evidência mesmo foi cardio. E foi aí que eu entrei nesse mundo. Então, que sorte a nossa, que em algum momento a gente teve isso. Mas tem muita gente que nunca passa por esse estalo, esse momento, né? Muito profissional de saúde. Eu acho que o manual de MBE pode ajudar bastante também, porque ele é um guia nisso. É um guia para te mostrar que a evidência científica pode ser falsa, que a gente tem que entender o que a gente está lendo, que tipo de evidência é essa, como é que o pesquisador gerou essa evidência, o que ele estava pensando na hora. Às vezes, só de a gente pensar nisso, como é que ele gera essa evidência, a gente já consegue se colocar no lugar e pensando assim: se fosse eu lá e eu quisesse sacanear, como é que eu faria? Muitas vezes você pensa isso, você pensa, bom, então eu vou ver se essa pessoa também não cometeu isso, porque se chegou à minha cabeça essa possibilidade, por que não na dela também? Né? Então, se a gente conhece um pouco mais desse raciocínio científico e do modo como é produzida a evidência, a estatística, mesmo que básica disso tudo, a gente já está muito mais bem posicionado com relação a isso. Lencar, excelente. A gente tinha conversa aqui para muito tempo. Estamos estourando no tempo aqui previsto. Eu vou te pedir para continuar no próximo episódio. Tu vais me ajudar a conversar com o Dr. Soto, vai ser espetacular também, né? Então, mas eu te peço agora para dar a tua mensagem final, para a população aqui catarinense, qual é a tua mensagem?
a respeito da medicina baseada em evidência e como que a população pode escolher melhor as suas, ficar um pouco mais protegida, né, em relação ao seu cuidado de saúde. Pois não, Eduardo. Olha, para a população que está assistindo a gente, eu quero deixar um pedido, na verdade, né? Valorize o seu médico ético. Se o teu médico está fazendo todas as coisas certinhas, se está seguindo o passo a passo, se ele está sendo um cientista na sua frente, sem colocar o carro na frente dos bois, sem oferecer para você promessas milagrosas demais, né? Milagrosas que saem do escopo da realidade. Então, esse é o profissional que você vai ter que valorizar, porque ele está provavelmente fazendo a coisa certa por você. Desconfie muito de profissional que te vende promessa, que é o iluminado, que só eu sei disso, né? Toda a medicina está fazendo errado e eu estou fazendo certo. Esse profissional provavelmente enveredou por um caminho errado. Eu recomendaria para o leigo também que lesse o manual de MBE, porque eu já vi nas avaliações da Amazon sobre o meu livro, muito leigo falando que leu o livro e teve até epifanias, eu adoro essa palavra. Teve um comentário lá que eu sou leigo, sou engenheiro e tal, comprei o livro porque me sugeriram que tem insights interessantes e agora eu estou tendo uma epifania. Então, também recomendo, porque é uma maneira de você ler, entender o que você vai ler, porque dá para entender tranquilamente, e também se munir, entender como é gerada mesmo a evidência científica, para que você tenha a capacidade agora de, independentemente, levantar o dedo na consulta e falar, doutor, mas isso aí que você está me oferecendo é o melhor diagnóstico e a melhor terapia disponível mesmo no momento? É isso? E você vai respeitar a minha autonomia também, se eu falar que não quero? É mais ou menos por aí. Alencar, muito, muito obrigado. Esse foi então mais um episódio do Sua Saúde, podcast criado pelo Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina para disseminar informação de qualidade sobre saúde. Toda semana você pode ver conversas como essa no canal do YouTube do SCC-SBT. Você também pode ver a lista completa dos episódios pelo site do CRM de Santa Catarina. Acesse que tem muito conteúdo interessante disponível. Até breve!